Fala, gente, chegamos ao nosso 35º dia. Nós finalizamos agora a quinta semana de plano de leitura, 5 semanas lendo a palavra de Deus, e eu espero que você esteja sendo muito abençoado por isso. Eu quero orar com você e que você possa ser tremendamente abençoado. Eu quero falar de um tema muito complexo e muito simples de entender, mas complexo de se conceber, né? De receber dentro de nós. Nossa carne fala uma coisa, mas a palavra de Deus fala outra coisa, a vida com Deus fala outra coisa. E eu quero orar com você para que você seja muito abençoado com essa palavra. Amém? Vamos lá? Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar e te agradecer pela vida do meu irmão, da minha irmã que está me vendo agora. Eu te louvo porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Eu sei que o Senhor é fiel e o Senhor tem o melhor para nós. Que a tua graça se renove em nossas vidas, que o Senhor esteja nos dando entendimento na tua palavra, que nós possamos ter a nossa fé edificada, cada vez mais confiantes em ti, cada vez mais seguros no Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Vamos que vamos. Hoje é resumo da semana e nós passamos a semana inteira finalizando o livro de Gênesis, falando de José, falando da vida de José. Começamos a falar da vida de Moisés, mas vamos deixar isso para outra semana. Eu quero falar aqui, concluir essa história de José. Eu coloquei um tema aí meio chamativo e a pergunta é: Deus ele tem o desejo de fazer com que o seu filho, aquele que é fiel, seja rico, seja abastado, tenha muito em sobra de finanças, de recursos financeiros, recursos emocionais. Deus pode fazer isso, Deus quer fazer isso. Eu quero falar sobre isso hoje, olhando para a vida de José, que é um exemplo muito clássico disso. Nós vemos José ficando rico mesmo, ficando muito rico, ficando muito abastado. Passou um tempo de dor na vida dele, passou um tempo de muita pobreza, muito falta de recursos, vamos dizer assim. Mas o final da vida dele, a conclusão da vida dele, foi uma pessoa abastada, uma pessoa que foi governador do Egito, não lhe faltava recurso. Tudo que ele quisesse ter, ele poderia ter. E para responder essa pergunta, nós temos que olhar para a vida dele. Tanto a tristeza na vida de José, como a bonança na vida de José, a alegria, a glória da vida de José, existe um propósito maior por detrás, existe um motivo maior por detrás, e é isso que nós temos que entender sempre. Deus ele tem planos, um projeto. Nós conhecemos esse projeto verdadeiramente em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo nós ganhamos um projeto missionário, um projeto de não olhar para nós mesmos, e sim olhar para o reino de Deus e para aqueles qual Deus quer alcançar, enfim. E a mesma coisa acontece aqui em José. José, ele não tinha, olha para a vida e a esperança da vida de José. José não tinha uma expectativa de abastança. José não tinha uma expectativa de sobra de recursos. José, ele tinha uma expectativa de que Deus ia protegê-lo. José, ele aprendeu dessa forma. E entendeu muito cedo que Deus tinha um propósito, porque cada vez que nós buscamos a Deus, nós temos a confiança, apesar do sofrimento, a confiança que Deus vai nos proteger e que existe um motivo maior, existe um caminho para um tempo melhor. E esse tempo melhor não é porque eu sou fiel e Ele quer me ver feliz, é porque eu sou fiel, Ele quer me ver feliz, e porque nessa fidelidade e felicidade eu consigo alcançar outras pessoas e salvar outras pessoas. O propósito de Deus, desde o Gênesis ao Apocalipse, é alcançar pessoas que não foram alcançadas ainda, pessoas que estavam indo para a morte de forma injusta. Deus ele queria trazer para o povo dele, levantar um povo para que Jesus, a história de Jesus tivesse sentido. Deus planejou toda uma história, e essa é a história, a única história capaz de salvar a alma humana. Às vezes a gente começa a cogitar na nossa até arrogância: poxa, e se Deus tivesse feito dessa forma? E se acontecesse dessa forma? Nós não temos a garantia alguma de que, se fosse do nosso jeito, ia se chegar ao momento em que Jesus ia vir e as pessoas iam crer em Jesus, o testemunho dele ia ser forte como é hoje. Nós não temos a garantia. Para aqueles que têm fé em Jesus, para aqueles que têm fé em Deus e confiam em Deus, sabe e acredita que esse era o único jeito. Tanto é que Jesus fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. E o que eu tenho para dizer para as pessoas que estão acreditando com todas as forças e foram ensinadas que Deus tem o desejo de fazer prosperar? Esse é o propósito de Deus. Eu tenho a dizer que a palavra de Jesus é mais fácil um rico
passar no fundo de uma agulha do que um rico, mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Esse era o contexto de uma pessoa que estava apegada às suas riquezas, que acreditava certamente que Deus o fez prosperar. Aquela pessoa era tão apegada às riquezas, coisas que ele tinha, que não conseguiu abrir mão para falar eu amo a Deus ao ponto de entregar. Jesus está dizendo o seguinte: é muito difícil uma pessoa que confia no seu dinheiro, confia na sua riqueza, confia nas suas conquistas, a obra das suas mãos, chegar e entrar no reino de Deus, dos céus, conseguir completar a carreira dele. É isso que Jesus está falando, dando a entender, gente, não coloque a sua confiança nas riquezas. Não tem como você agradar as riquezas e a Deus. Não tem como você agradar aos dois senhores, porque ele coloca como dois senhores. O que é agradar as riquezas? Onde que está o limite disso? O limite disso é a sua busca por Deus. É a prática de viver. Andando com Deus nós vamos descobrindo. Talvez eu tenha já falando aqui com uma pessoa que tem muitos recursos, tem muito dinheiro. E isso parece até, poxa, eu vou abrir mão de tudo que eu tenho. Eu falei, eu não sei se você vai abrir mão de tudo que você tem. Agora, se tudo que você tem é como se fosse o seu Deus, se isso for mexido, isso traz dor para sua alma, ao ponto de Deus não ter significância alguma, a sua riqueza é pecado para você, a sua riqueza é um veneno para você, e ele vai te atrapalhar para conseguir, para alcançar aquilo que Deus quer para você. A verdade é que se você ama muito suas riquezas, você nunca conheceu Jesus verdadeiramente, ou nunca aceitou, entregou a sua vida totalmente para Jesus. Todos aqueles que confiam somente na sua riqueza para ser feliz nessa terra, não conheceram ou não entregaram totalmente. Conhecendo, não entregou o coração, como o jovem rico. O jovem rico, Jesus, ele chegou para Jesus falando: Senhor, eu tenho feito isso, 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 tenho sido fiel, tenho lido a Bíblia, eu tenho ido à sinagoga, eu tenho feito tudo que me foi ensinado pelos rabinos da época. O que me falta para herdar o reino dos céus? Jesus olhou para ele: vai, vende tudo que tem, dê aos pobres, ou seja, pessoas que vão gastar tudo o dinheiro, e venha e ande comigo. E aquela pessoa se entristeceu e foi embora. Esse é um perigo. Eu acredito que no final dos tempos muitas pessoas não vão conseguir entrar no reino dos céus porque não gostaram dessa palavra há muitos anos atrás e agora desprezam Deus porque acham que o Deus deles é a riqueza. Eu conheço pessoas muito ricas que Deus abençoou, assim como José, mas todo o recurso dessa pessoa tem sido para promover a obra de Deus. Eu conheço testemunhos diversos de pessoas que Deus lhe fez prosperar. Ele tem um testemunho milagroso de pessoas, de negócios que deram certo, que a obra é toda para obra, que o recurso é tudo voltado para a obra missionária, para que o reino de Deus cresça. E esse é o propósito de Deus. Deus não tem o desejo de dar algo para nós que vai nos afastar da presença dele. E você que tem pouco, e você que busca recurso financeiro para ter uma vida melhor, ou que está correndo igual um maluco atrás de riquezas e esquecendo a Deus, é a mesma coisa. Eu conversei com um amigo essa semana e ele me falou: pastor, é difícil aceitar isso aí, porque eu sofri muitas frustrações dentro da igreja. Eu falei: pois é, as frustrações, ela é poderosa para bater tão forte nas nossas almas ao ponto de nós esquecermos de quem Deus é. Às vezes nós focamos muito em quem um pastor é, em como ele me machucou, em como ele foi babaca, sacana, mentiroso, enfim, e esquecemos que apesar dele existe um Deus. Nós somos seres humanos que gostamos de nos apegar a pessoas e temos dificuldade de nos apegar a Deus. E nos apegar a Deus não quer dizer também desprezar as pessoas. Nos apegar a Deus é saber que pessoas vão errar. E eu, com o coração colocado em Deus, tenho capacidade em Deus de liberar perdão para essa pessoa e manter até comunhão na medida da nossa segurança ou do arrependimento da outra pessoa. Nós precisamos buscar a Deus verdadeiramente e não buscar a Deus porque Ele pode nos dar, e sim buscar a Deus porque Ele é o único caminho para mim, porque eu amo a Ele. O propósito de Deus, o maior mandamento que Deus tem é amar a Ele acima de todas as coisas. E esse é um mandamento que não dava para ser cumprido quando Ele contou para as pessoas. Só dá para amar a Deus com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento e com toda a nossa força, se o Espírito Santo de Deus nos encher e nos capacitar. E isso só vem através de uma entrega total para Jesus. Se você agora que está aqui tem um desejo muito grande de ser útil a Deus,
tudo começa de uma entrega total e verdadeira, sem ressalvas e reservas. E como que isso começa? Joelho no chão e confesse os seus erros. Confesse os seus pecados para Deus. Ele vai escutar, pode confiar, não em mim, mas na palavra de Deus. Ele vai escutar e vai te perdoar. E você vai precisar buscar alguém que te ampare, para te apoiar, para olhar para você, para dar o feedback da sua vida com Deus. Por isso que eu te aconselho a buscar uma igreja com um pastor que você sabe que é pastor, que vai atrás de você, que olha para você, que cuida de você, que se preocupa com você. Amém? Que Deus possa te abençoar poderosamente nessa semana. José, ele prosperou e a palavra dele foi o seguinte: eu sei que você fez o mal. Aí no capítulo 50, no versículo 19, está escrito assim: José, porém, lhes disse: não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Deus, ele tem o propósito de que aquilo que ele te dá possa preservar a vida de muitos, até mesmo as dores que ele permitir acontecer na sua vida, para que a vida de muitos sejam preservadas, talvez a sua, da sua família ou de pessoas que você nem conhece. Se você coloca o coração na presença de Deus, ele pode te levar a lugares que você não imagina. Amém? Que Deus te abençoe, um forte abraço e tamo junto.